Pessoal, boa tarde novamente, né, a todos. Vamos dar início aqui à nossa aula, então, obrigado pela presença. Então, só recapitulando aí a pergunta do Matias, eu também estou no aguardo e ansioso, né, para voltar logo, né? Eu acredito que isso ele realmente possa acontecer. Hoje eu já vi uma notícia que o shopping de Arapiraca vai abrir agora no final do mês. Vi também, por exemplo, que já tem 2 dias, né, pouco, mas é uma coisa positiva, que não morre ninguém em Arapiraca com Covid. Então, tudo isso são coisas, assim, o comércio já está aberto, né? Então, são coisas favoráveis. Transporte complementar também funcionando. Então, assim, tá encaminhando para realmente a gente voltar. Mas assim que tiver alguma posição, só é ficar ligado aí no grupo, no Instagram da Microcamp, que aí todo mundo vai ficar sabendo, tá? Por enquanto eu ainda não estou sabendo uma data definida, mas também assim que tiver passo para vocês, ok? Vamos lá. Vou compartilhar aqui para a gente já começar, tá? E deixa eu ver aqui que tem gente me chamando. Deixa eu só verificar. Nicole. Só um instante. Vamos lá, pessoal. Olá, Nicole. Boa tarde. Vamos lá, pessoal, olha só. Só me ajudem aqui. Na aula passada eu comecei a explicar sobre esse tema aqui, sobre o espírito empreendedor. Quem pode me ajudar aí, por favor? A gente já viu esse slide. Eu lembro que a gente falou sobre as pessoas, né, os empreendedores de sucesso aí pelo mundo, né, falando sobre Bill Gates, né, sobre o Mark Zuckerberg. Hein, pessoal? Me lembrem aí, eu já comecei a explicar sobre o espírito empreendedor. Pessoal? Professor, eu não lembro. Não lembra? Pronto. Sim. Então, certo. Mais alguém aí pode me ajudar? Ana Paulina, Vanessa, Thaís, Nicole. Vamos lá, Caio. A gente já falou sobre esse slide? Tá, sim. Já? Beleza. Já. Pronto. Eu falei aqui o porquê da gente empreender. Falou não, professor, isso daí. Pronto. Então vamos a minha dúvida era isso daí, tá? Vamos lá, pessoal. Olha só, eu costumo falar o seguinte: para que a gente possa empreender, para que a gente possa colocar algum negócio, a gente comece a ser autossustentável, muitas vezes vai existir um porquê, né? Mas por que eu vou empreender? Então, a maioria das pessoas muitas vezes estão em uma zona confortável, por exemplo, os jovens, né? Tem painho, tem maninha, muitas vezes bancando, e que, precisou de um dinheiro, vai lá, painho e maninha, chega junto. E muitas vezes o porquê é exatamente isso, né? Muitas vezes os pais, eles não têm essas condições de dar exatamente o que o filho está precisando. Então, muitas vezes o jovem, o porquê, né, do jovem, muitas vezes é essa questão de dizer o seguinte, eu vou ter que arrumar algum meio de vida, né? Eu vou ter que fazer algo que eu possa ganhar algum dinheiro e que eu possa me manter. Mas se a gente colocar aí, existem vários porquês. Por exemplo, tem pessoas que começam a vender alguma coisa porque quer pagar a faculdade, por exemplo. Então, quando eu fazia faculdade, tinha um monte de gente que, por exemplo, no horário de intervalo na faculdade, virava uma feira nos corredores.
né? Era uma pessoa vendendo cachorro-quente, era uma pessoa vendendo, por exemplo, trufa, era uma pessoa vendendo roupas. Então, quer dizer, essas pessoas, muitas vezes, elas empreendem porque existe uma necessidade, né? Então, é variado, cada pessoa tem um porquê. Então, eu até aconselho o seguinte, né? Se vocês veem que tem a possibilidade de vocês empreenderem, analise o porquê de vocês empreenderem, tá? Então, esse porquê, basicamente, é o que vai mover a você vender algo, comercializar algo, andar com os próprios pés. Então, aqui está alguns, por exemplo. Né? Então, tem a necessidade de autorrealização. Então, muita gente tem a necessidade, por exemplo, de uma autorrealização que seria, um exemplo, uma casa. Né? Então, ele vai trabalhar para comprar uma casa. Já tem pessoas que trabalham ou começam a empreender porque quer comprar um carro ou uma moto, então, ou quer fazer uma viagem. Então, assim, o motivo de você empreender, aí vai ser uma coisa particular, individual de cada um de vocês, tá? Uma coisa que eu gostaria de colocar é essa palavrazinha aí, ó, autorrealização, tá? Então, a autorrealização, na verdade, ela passa por um processo e que não depende de outras pessoas para que isso aconteça, tá? Por exemplo, digamos que o Matias, ele vai casar, tá? E aí, quando ele casar, o sogro dele vai dar uma casa imobiliada a ele e à esposa. Então, o que acontece? Eles vão casar, eles vão ter uma casa própria, então eles vão estar realizados, né? Mas não foi uma realização proposta por o casal, né? Então, foi uma proposta, aliás, foi uma realização proposta por uma outra pessoa. É diferente, por exemplo, quando, digamos, vamos colocar outra situação. Matias vai casar e ele constrói uma casa junto com a esposa, com a noiva, um exemplo. Então, a satisfação é outra, a autorrealização é outra, né? A sensação é totalmente diferente. Então, nós empreendemos por quê? Porque, geralmente, nós temos uma necessidade de autorrealização, tá? Ou andar com as próprias pernas, ou comprar um bem material, ou fazer uma viagem, ou pagar a faculdade, e assim por diante, tá? Primeiro ponto. Outro detalhe é o seguinte, para a gente empreender, é preciso que a gente tenha autoconfiança, tá? Por exemplo, em uma outra turma, teve uma aluna que me colocou da seguinte forma: professor, eu sempre pensei em vender algo, tá? Por exemplo, vender roupas, alguma coisa desse tipo, maquiagem, acessórios e tal. Eu sempre pensei em empreender, mas eu tenho um problema, eu tenho medo de empreender. Então, ou seja, ela não é autoconfiante para colocar o negócio, ou seja, para vender, tá? Outro detalhe, eu ouvi muita gente dizer o seguinte: professor, eu não sei vender. Bom, a gente nasce e a gente não sabe andar de bicicleta. É preciso que a gente treine até a gente conseguir andar de bicicleta, andar de moto, andar de carro e assim sucessivamente. A mesma coisa é o vender, tá? Então, muitas vezes, você vai empreender, você não sabe vender, então, mas você precisa, você tem uma necessidade de autorrealização. O que é que você vai fazer? Você vai estudar, se preparar para tal, né? Que é exatamente o que eu coloco. Vou empreender, pessoal, estuda, tá? Então, para você empreender, primeiro você tem que conhecer o produto que você vai vender, ou o serviço que você vai vender. Você tem que saber, por exemplo, vender, tá? Você tem que saber negociar. Você vai ter que ter noções, por exemplo, financeiras, né? Por exemplo, lucratividade. Né? Eu vejo, por exemplo, algumas pessoas que fabricam algum tipo de produto, por exemplo, bolos, artesanatos. Existe uma dificuldade muito grande na precificação. Quanto eu devo, quanto o meu produto vale, quanto o meu serviço vale. Então, isso daí, ele requer estudo, você tem que se preparar para isso. Quando você está preparado para empreender, a autoconfiança, pessoal, é algo natural. Por quê? Porque você vai estar pronto, você vai estar com aquela sensação de dizer o seguinte: eu entendo do produto que eu vou vender, tá? Eu estou por dentro, então eu vou estar confiante, que eu vou saber oferecer, eu vou saber negociar, tá? Então eu vou saber fazer como se deve ser feito, tá? Então a autoconfiança é algo que vem também com a forma de você se preparar. Outro exemplo seria o seguinte, por exemplo, a autoconfiança. Digamos que você vai fazer uma prova,
tá? Uma prova bem difícil. Aí você chega o seguinte, na hora da prova você diz, essa prova pode vir do jeito que ela tiver. Eu vou fazer e vou passar, de boa, tá? Isso quer dizer o seguinte, você estudou. E a autoconfiança, ela veio naturalmente porque você estava preparado. Aí, por exemplo, você não estudou, então você não está pronto, tá? Aí você vai fazer a prova, já vai tremer, né? Então, quer dizer, já vai pensar na recuperação. Então, muitos alunos vão fazer a prova e já diz, professor, a recuperação vai ser quando? Então, observe aí que a autoconfiança nesse aspecto não existe. Por quê? Porque o aluno não está preparado. Mesma coisa é o empreender. Se você estudar, está preparado, a autoconfiança é algo natural. Outra coisa que você precisa saber é que para você empreender, você vai ter que assumir riscos, tá? Por exemplo, se eu soubesse que ia dar certo, eu ia vender isso, isso e aquilo. Pessoal, nós não temos certezas de nada, tá? Uma grande prova disso, por exemplo, foi William Bonner e Fátima Bernardes, né? Que todo mundo achava que era o casal perfeito e depois de tantos anos, eles simplesmente acabaram o casamento. Então, quando a gente entra, por exemplo, em um negócio, a gente tem uma certeza que a gente vai ter que trabalhar para aquele negócio realmente funcionar, realmente existir. Então, não adianta, por exemplo, eu vou colocar um negócio, mas eu não faço por onde o negócio dê certo. E realmente não vai dar certo. É a mesma coisa, por exemplo, o Matias vai casar, um exemplo, e já vai casar pensando em separar. Vai dar certo? O negócio não vai. Então, geralmente, todo mundo que vai casar, isso de vontade própria, né? Não aquelas pessoas que casam por livre e espontânea pressão, né? Elas casam pensando o seguinte, vai ser um casamento para a vida toda, né? Então, vou ficar velhinho ao lado do meu amorzinho aqui, tá? Então, nesse caso, empreender dessa forma. Então, você vai ter que trabalhar, primeiro que você vai ter que estar preparado para começar a empreender, tá? E o trabalho do dia a dia é que vai minimizar essas possibilidades de riscos, tá? Uma grande comprovação que nós tivemos agora, cadê aqui? Meio na força, né? Foi exatamente agora essa questão da pandemia. Então, muita gente, por exemplo, empreendedor que estava dando tudo certo, veio a pandemia. Muita gente fechou. Então, essas pessoas, obviamente, ela tinha certeza que o negócio ia decolar, que ia dar tudo certo. Então, são 3 pontos aí interessantes que levam a gente a empreender, né? Necessidade de autorrealização, autoconfiança e o assumir riscos. São 3 coisas que nós temos que estar cientes ao empreender. Na sequência aqui, ele só coloca um textozinho, eu já fui adiantando, colocando o meu ponto de vista, mas ele coloca aqui, por exemplo, necessidade de autorrealização. As pessoas sempre desejam realizar alguma coisa. Muitos se contentam com realizar coisas pequenas, outros buscam grandes realizações e estão dispostos a inovar a qualquer momento. Então, quer dizer, muitas vezes essa questão da necessidade de autorrealização quer dizer que você pode sofrer no início, né? Você pode pensar em comercializar algo, muitas vezes, que vai bombar no início, não bomba, e você começa a trabalhar ali no dia a dia para fazer com que as pessoas acreditem no seu produto ou no seu serviço, para que um dia você tenha a sua autorrealização, né? Você consiga os seus objetivos. O outro ponto, obviamente, é a autoconfiança. Imagina, por exemplo, eu, com a barriguinha grande que eu estou nessa pandemia, que ganhei uns quilinhos aqui. Aí tem esses 2 espaços aí, igual essa imagem, né? Eu não vou estar autoconfiante para dar um salto e conseguir atravessar, né? Mas se eu estiver preparado, isso daí vai ser besteira, tá? Então, se estiver com o corpo em dias e tal, preparado fisicamente, isso daí vai ser besteira. Então, ele diz o seguinte, qual o nível de confiança que você tem ao apresentar suas ideias? Empreendedores de sucesso enxergam o sucesso no fracasso. Acreditam quando ninguém mais acredita e confia no seu julgamento, independente se o mundo todo estiver contra ele. Inclusive, eu vi estava assistindo alguma coisa, não lembro onde foi, mas o apresentador lá, a pessoa falou lá o seguinte, de tudo a gente deve levar um aprendizado, inclusive daquilo que a gente faz de errado. Ou que acontece de ruim com a gente
a gente tem que levar um aprendizado, ou seja, poxa, o negócio já deu errado mesmo, o que é que você pelo menos pode fazer? Tirar alguma coisa boa daquilo. Então, um exemplo, você colocou um negócio, um empreendimento hoje, um exemplo. Ah, passou alguns meses, não deu certo. Poxa, eu sou incapaz. Não, não é questão de incapacidade. Quer dizer que em algum momento você não fez a coisa correta, né? E aí cabe a você parar, refletir, analisar o que foi que você fez de correto, o que foi que você não fez de correto, e obviamente pegar as coisas que você, digamos, isso eu sei que eu não posso fazer mais, tá? Por exemplo, eu já coloquei uma loja, passei lá, acho que quase 3 anos com a loja. Então, assim, algumas coisas eu sei que foram feitas de maneira correta, mas outras coisas não. Outras coisas foram feitas de uma maneira que hoje eu vejo que foi errado. Então, penso de empreender? Penso, mas tem muita coisa que eu fiz que eu não vou voltar a fazer, tá? Então, nesse caso aí, pelo menos das coisas ruins, a gente tem que aproveitar as coisas boas, tá? Por último, tem aqui o assumir riscos. Ó. Você nunca verá uma pessoa acomodada alcançar um grande sucesso. De fato. Para aquelas pessoas que plantam lá uma sementinha de um lado, uma sementinha do outro, já coloca a rede, deita e espera crescer, né? Para levantar a rede, pessoal, essas pessoas elas não conseguem muita coisa não na vida, tá? Outro detalhe é o seguinte, só complementando isso daí, essa questão de assumir riscos, ela faz parte. Quando você vê, por exemplo, uma pessoa bem-sucedida, pode ter certeza, primeiro, que ela saiu da zona de conforto, tá? E qual seria a zona de conforto? Você ter, por exemplo, a certeza que todos os meses você vai receber aquele salário, todo mês, né? Quando você trabalha para alguém, você vai receber aquele saláriozinho lá no início do mês, melhor dizendo, tá? Uma coisa é isso, é você estar trabalhando e ter certeza que vai receber. Outra coisa é você começar a comercializar algo e você dizer o seguinte, esse mês o negócio vai pegar, esse mês talvez eu não consiga vender o que eu pensava de vender, esse mês talvez eu não consiga pagar minhas contas inteiras, tá? Você está assumindo um risco. Como também existe, claro, a possibilidade de você pagar todas as suas contas, você investir, você continuar crescendo e assim por diante. E ali diz o seguinte, ó, diz uma frase antiga, quem não arrisca não petisca, né? Quem assume riscos consegue atingir objetivos que acomodados não conseguirá nunca, tá? Então, ou seja, tem aquele outro ditado, né? Quem madruga, Deus ajuda, né? Ou seja, quem trabalha, um dia Deus vai ajudar. Então, o esforço, né? A força de vontade de você querer um objetivo melhor na sua vida, tudo isso vai ser recompensado, tá? Só que, claro, tudo no seu tempo, não no nosso tempo, né? Se fosse no nosso tempo, as coisas seriam fáceis. Eu vou colocar, por exemplo, vou começar a vender um produto e o mês que vem eu já quero estar com um carro novo, né? Inclusive, eu até vejo, por exemplo, algumas marcas dizer o seguinte, alguns produtos aí, principalmente aqueles de multinível, né? Pega lá um depoimento de uma pessoa, está com 6 meses que eu comecei vendendo um produto. Já estou de carro novo, né? Tá com 1 ano que eu vendo esse produto. Comprei um carro novo. Aí você vê lá o carrão. Pergunta a ele se ele já pagou todas as parcelas. Né? É um risco? É. Primeiro que eu entendo que aquilo dali é marketing, né? Então, é mostrar para as pessoas, meio que, digamos, mascarado, que elas podem ter um carro também. Ou seja, elas podem ter a mesma dívida que ele. Né? Então, as coisas também não são tão fáceis, não, assim, tá? Tem alguns negócios que são meteoros, ou seja, às vezes você coloca, por exemplo, uma coisa inovadora e quando você coloca, você realmente decola, mas não é uma coisa que acontece sempre, não, e nem com todo mundo, tá? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta em razão desses 3 temas aqui, ó, necessidades de autorrealização, autoconfiança e assumir riscos? Tem alguém que tem alguma perguntazinha aí? Pessoal? Alguém tem perguntas aí? Matias, Vanessa, Thaís, Ana Paulina, Ana Alice? Pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ou se vocês querem complementar
esses 3 pontos com mais alguma coisa aí. É interessante que vocês possam interagir, fica mais interessante, pessoal, o conteúdo. Com certeza, dentro dessas 3 possibilidades aqui, ó, se você analisar, você já vai ter visto alguém, por exemplo, próximo, trabalhando algumas desses 3 pontos, por exemplo, autoconfiança, o assumir riscos, a necessidade de autorrealização, tá? Então, quer dizer, se vocês analisarem aí, todo mundo pode perceber que tem alguém próximo. Por exemplo, vamos colocar aqui nessa questão do assumir risco, né? Vamos ver se tem alguém aí que já presenciou, já passou por essa situação. Por exemplo, conhece alguém que saiu de uma empresa, que trabalhava muito tempo, por exemplo, e colocou um negócio próprio? Hein, pessoal? Vocês conhecem alguém que já fez isso? Ou, por exemplo, que perdeu o emprego, ou seja, de forma involuntária, né? Perdeu o emprego e viu a necessidade de empreender, de colocar algum negócio? Alguém conhece aí alguma história parecida com isso? Professor? Oi, pode falar. Nesse caso, por causa da pandemia, o patrão do meu pai, que meu pai trabalha em uma marcenaria, ele teve que fechar a loja. Aí, todas as coisas que meu pai trabalhava há anos para ele, acho que era 10 anos, e o meu pai alugou um salãozinho onde ele está fazendo os móveis que as pessoas pedem, monta, essas coisas. Isso, muito bem. Então, ó, olha aí o quanto é interessante, o quanto é possível, Vanessa, esse aspecto aí do seu pai. E assim, ó, eu pergunto porque eu quero ajudar com ideias também, tá? Eu sei que muitos de vocês têm um pai, têm um irmão, têm um tio, tá? Que eles estão empreendendo, eles estão trabalhando, principalmente devido a essa época mesmo, tá? E eu quero ajudar, eu quero dar ideias. Por exemplo, começando a dando uma ideia para a Vanessa. Vanessa, começa, por exemplo, a publicar tudo que seu pai faz, tá? Se não seja, por exemplo, no Instagram dele, se ele não tiver, mas que seja no seu, tá? Então, vocês vão ver um módulozinho, se não me falha a memória, chamado de... Deixa eu ver se eu lembro agora aqui, viu? São vários módulos. É o Adobe Spark, tá? A gente vai trabalhar com isso, com a Adobe Spark, se não me falha a memória. Ou Adobe Spark você pode usar, ou você pode utilizar o Canvas, tá? Então, por exemplo, suponhamos que o seu pai ele fez um móvel para alguém, você fotografa, tá? Ou, por exemplo, você manda, quando a pessoa chegar em casa, que organizar bonitinho, fotografar, ou na hora que ele for entregar, ele fotografar, e marcar, por exemplo, o seu Instagram, ou o Instagram do seu pai. Então, hoje as pessoas... E aí, pode colocar um exemplo, uma imagem de fundo, tá? Porque tanto o Canvas quanto o Adobe Spark, ele já tem alguns modelos para você publicar a imagem. Então, nós sabemos que hoje as pessoas compram muito, tá? As pessoas são muito consumistas, principalmente pelo aquilo que elas veem na internet, tá? E aí... quando o negócio é bonito, tá? Quando a coisa está bonitinha, induz as pessoas a realmente comprarem. Muitas vezes as pessoas não estão nem com aquela necessidade em si, mas o fato de estar, por exemplo, no Instagram e você, por exemplo, postar que o seu pai fez aquele móvel, por exemplo, ou a pessoa que a cliente do seu pai fez e postou, né? Aqui dali já induz, olha que legal, por exemplo, dá certinho aqui em casa também. Então, já induz as pessoas a comprarem, tá? E aí vocês vão ver que as pessoas vão entrar em contato, por exemplo, vão marcar e vão dizer quanto foi, né? Ou quanto custa. E assim se faz. Hoje, a gente tem que perceber que tudo vai a partir do digital, tá? Tudo que você venda, tudo que você comercialize, use o digital para isso, tá? Porque hoje é a forma com que você vai ganhar o dinheiro. Certo? Então é super importante que você possa aproveitar e fazer isso daí. Ajuda o seu pai nesse aspecto. Certo? Tudo bem? Entendeu aí?
Tá certo, Vanessa? obrigada, professor. Não. Sim. Qualquer coisa, se você precisar de ajuda, é só falar que a gente se ajuda por aqui, tá? Vou dando algumas dicas aí para você. Pessoal, tá válido para todo mundo, tá? Se vocês estiverem comercializando algum produto, tá? Professor, ó, eu estou vendendo isso, como é que eu faço aqui para divulgar, tá? Então, vai pedindo umas dicas aí, que o que eu souber, eu vou passar para vocês, sem problema nenhum. Outra coisa, Vanessa, e na verdade todo mundo, né? A questão das postagens em si, cada ramo de atividade, basicamente, ele tem um horário para se postar. Por exemplo, deixa eu colocar aí uma ideia para você. Geralmente, as pessoas estão com o digital, ou seja, com o celular, sempre em horários de descanso. Por exemplo, meio-dia, tá? Depois das 6 da tarde. Então, é um horário em que as pessoas estão mais com o celular na mão, certo? E aí, com isso, preferencialmente, as postagens elas sejam feitas nesses horários. Por exemplo, eu vou fazer uma postagem 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã. O que é que acontece? As pessoas vão estar trabalhando e a maioria das empresas não vai deixar que o cliente, aliás, que o funcionário, o colaborador esteja com o celular na mão, né? Então, quando é no horário de almoço, ele vai almoçar, corre e já vai ver o celular. A mesma coisa acontece, chegou em casa ou está no transporte indo para casa, é a hora de pegar no celular para analisar, né, para ver o que está acontecendo. Então, assim, preferencialmente as postagens elas aconteçam nesses horários. Eu recomendo que seja mais ou menos umas 6 da noite, 6, 6 e meia, mais ou menos esse horário aí é um horário ideal para vocês publicarem algo que vocês estejam vendendo, algo que vocês estejam comercializando, tá? Mas aí você pode ver também, observar a questão dos horários, de que forma. Por exemplo, se você fazer uma postagem 10 horas da manhã, observa aí um dia, às 24 horas, e observa o número de views que você teve, tá? E aí você posta, por exemplo, 6 horas da tarde, né, 6 horas da noite, como queira, e aí você vai observar no dia seguinte quantas visualizações vocês tiveram. Vocês vão ver que é uma coisa bem diferente, tá? A quantidade de visualizações é bem diferente. Outro detalhe que eu dou a vocês é o seguinte: digamos que aqui no grupo, na turma, tenha alguém que esteja comercializando algum tipo de comida, algum tipo de alimento. Por exemplo, trufas, hambúrguer, pizza, bolo, tá? Digamos que alguém aqui esteja comercializando algo desse tipo. Pessoal, hoje, querendo ou não, os influencers são aquelas pessoas que vão trazer bastante clientes para vocês, tá? Então, por exemplo, eu estou vendendo hambúrguer de casa, né? Ou eu estou vendendo, por exemplo, brigadeiros, né? Inclusive, eu pesquisando esses dias, pessoal, só uma dicasinha aí, tá? Uma pessoa, parece que era no Rio de Janeiro, começou a comercializar um brigadeiro que é desse tamanho assim, ó. Ou seja, um brigadeiro em rolo, se não me falha a memória. E estava fazendo um grande sucesso, tá? Vender brigadeiros em rolo. Não é um brigadeirinho, não. É um brigadeiro tipo um flau, né? Um geladinho aí, como diz alguns, tá? E assim, ela obteve muito sucesso. Então, tá aí uma dica para vocês, por exemplo, empreenderem, tá? Uma coisa nova. Aí, só para complementar, sempre tem aquelas pessoas que moram próximo de vocês aí, ou na mesma cidade, ou no mesmo bairro, que tem lá 1.000, 2.000 seguidores, 3.000 seguidores. Pessoal, manda um recebido para essa pessoa, né? Pega embrulha, né? Bota numa embalagem bem interessante, bem bonitinha também, tá? Que é algo que eu vou abordar mais na frente, sobre como você comercializar esse produto. E aí manda para essa pessoa, tá? Meu amigo, ó, a pessoa lá, comeu um exemplo, recebeu o brigadeiro que você mandou, numa embalagenzinha bem bonitinha, com um agradecimento, né? Como se a pessoa tivesse comprado. Né? Você não vai botar uma descrição lá dizendo, fulano, coma aí esse brigadeiro e divulgue para mim, por favor. Não, você não vai fazer isso daí. Você vai colocar lá, obrigado pela preferência, alguma coisa desse tipo. A pessoa vai lá, faz uma postagem,
1.000 pessoas vão visualizar essa postagem, 2.000 pessoas vão visualizar essa postagem, meu amigo, a partir daí é uma coisa rápida, né, para bombar. A mesma coisa é no seu caso, Vanessa, no caso do seu pai, né? Se uma hora o seu pai faz alguma coisa para uma pessoa, por exemplo, que tem muitos seguidores, fulano, dá uma forcinha aí, por favor, posta aí, né? Ou você faz a postagem e marca a pessoa. Aí o que é que ela faz? Ela reposta, né? Então é dessa forma hoje que você ganha dinheiro, tá? O que você vai usar o empreendedorismo e o marketing digital, tá? Eu só, assim, o que eu peço a vocês é o seguinte, vão interagindo, vão colocando situações da forma que a Vanessa colocou aí, porque eu vou lembrando de outras situações, vou colocando para vocês, vou passando ideias para vocês, tá? Então, quanto maior a interação, melhor, mais conteúdos vocês vão ver. Aí vem aqui, ó, algumas características de um bom empreendedor. Detalhe, pessoal, nós nascemos um bom empreendedor? Não, tá? Nós não nascemos, nós desenvolvemos, tá? Nós vamos desenvolvendo. Por exemplo, às vezes eu observando, né? Eu vejo uma pessoa que já é empreendedor e pega o filho desde criança e leva para a feira, coloca no mercado, do que comercializar, na verdade. E aí já induz essa criança a crescer com essa questão do empreendedor. Mas não é que ela nasceu um empreendedor nato, né? Foi uma coisa que já foi aos poucos, tá? Ou seja, ela foi aprendendo aos poucos. Só que nem todos nós temos essa oportunidade, digamos assim, de ter alguém que vem incentivando o nosso lado empreendedor desde criança. Aí lembre que nós temos que ter um porquê. Por que eu vou empreender? Aí é aquela questão. Se você estudar, você vai perceber que algumas coisas você tem lados positivos para ser um empreendedor. Se você fizer uma autoanálise, você vai perceber, isso eu tenho, isso eu não tenho. São vários pontos, tá? Então, aqui eu vou passar para vocês algumas características. Mas primeiro ele diz o seguinte, ó, nem sempre um bom administrador é um bom empreendedor. Porém, todo bom empreendedor precisa ser um ótimo administrador. Para ter sucesso no seu empreendimento, é preciso ser diferente, é preciso se incomodar com tudo, ter senso crítico, apurado, e em analisar críticas, chegar a conclusões que necessariamente inovar é algo já existente, tá? Então, algumas características, por exemplo, se você vai vender um produto, você ser detalhista, tá? Vamos colocar aí, entrando nessa hipótese aqui de você ser crítico e você tentar fazer algo inovador, tá? Por exemplo, peguei essa ideia aí do brigadeiro, um exemplo, tá, pessoal? Então, digamos que você vai entregar o brigadeiro. Uma coisa que todo mundo já faz é comprar aquelas caixinhas de isopor, por exemplo, tá? E fazer a entrega. Pessoal, lembra o seguinte, se você vai vender um produto, não venda o que as pessoas já vendem. Faça diferente. Professor, mas a pessoa já vende. Eu conheço alguém que já vende trufas, por exemplo. Tá? Poxa, e por que você tem que usar a mesma embalagem? Você tem que produzir a trufa do mesmo jeito que as outras pessoas produzem. Você tem que ter os mesmos sabores que as pessoas já vendem, já comercializam. Mas por que isso? Né? E por que não você tentar fazer algo diferente? Ou seja, ter um senso crítico dentro daquilo que você vende. Imagina, por exemplo, chegou alguém para lhe entregar um produto, por exemplo, os brigadeiros, vai vir numa caixinha de isopor, por exemplo, alguns brigadeirinhos e tal. Pessoal, só foi mais um produto que o cliente ganhou, que o cliente recebeu, né, ou comprou. Mas, por exemplo, se você compra as trufas, por exemplo, ele vai vir numa caixinha, por exemplo, personalizada, com um lacinho e com um agradecimento, pessoal, é outra coisa bem diferente, tá? É uma coisa muito diferente. Teve um caso que uma aluna, também eu passando esse módulo,
e ela colocou o seguinte: professor, eu tenho uma ideia de montar uma parceria, porque já tem uma amiga que tinha uma sorveteria, e ela tinha uma ideia de trabalhar junto com essa amiga numa parceria, tá? E aí eu comecei a dar ideias. Por exemplo, olha só, em uma cidade, em um bairro, existem algumas sorveterias, ou seja, existem pessoas que já vendem sorvetes. Aí você vai lá numa sorveteria, coloca aí, por exemplo, 2 bolas de sorvete. A pessoa coloca, pega aquele potinho de plástico, coloca o sorvete e entrega. Aí eu pergunto, vocês vão postar? Vocês vão colocar nas suas redes sociais que vocês estão tomando aquele sorvete? Naquele potinho de plástico? O que é que vocês acham aí? Hein, pessoal? Alguém postaria? Hein? Quem me responde aí? Eu acho que não, né? Acha que não, né? E se por acaso você fosse em uma sorveteria que viesse com uma taça bonita, um exemplo, uma taça bem bonita, digamos que lá nessa sorveteria, aquela calda que colocam no sorvete, por exemplo, fosse uma calda gourmet, ou seja, produzida dentro da própria sorveteria. Exemplo, se a pessoa pede uma calda, digamos, calda de abacaxi, então vai vir a calda de abacaxi com alguns pedacinhos de abacaxi, tá? E ao lado a pessoa na taça colocasse um pedacinho de abacaxi maiorzinho, né, para enfeitar. Você iria postar ou não? Claro que sim. Claro que sim. Não é o mesmo sorvete? Uhum. Né? Não é o mesmo sorvete? Agora, a forma, ou seja, a apresentação do sorvete, que é bem diferente. Aí você vai dizer o seguinte: professor, mas eu vou gastar para fazer a calda. Professor, mas eu vou gastar para comprar as taças. Primeiro, você já vai economizar dinheiro a longo prazo, é um investimento, né? Por quê? As taças, elas são laváveis, reaproveitáveis. Os potinhos de plástico, não, né? Outra coisa, se o sorvete lá da pessoa é R$ 2, um exemplo, o seu vai ser R$ 2,25, R$ 2,50. E aí, você pagaria 50 centavos a mais ou 25 centavos a mais por estar, por exemplo, numa taça bem bonita, onde você pode postar, com a calda diferenciada, ou seja, uma calda que você não encontra em nenhum lugar. Você não pagaria 50 centavos a mais por isso? Não é isso? Eu sim. Então quer dizer, você observa que você tem um produto que os outros já comercializam, mas você fez o diferente. Você tem um senso crítico de dizer o seguinte: bom, a minha concorrência já vende sorvete, eu vou ter que colocar uma coisa diferente dele. Você vai investir, por exemplo, fazendo a calda? Vai, mas primeiro que você vai embutir esse valor da calda no próprio sorvete, né? Primeiro que o número de clientes vai aumentar, tá? E hoje as pessoas estão muito com o quê? Estão muito com o celular na mão, né? Então as pessoas fazem questão de postar até aquilo que não tem, até aquilo que não pode. Por exemplo, eu vejo muita gente ver um carro bonito, se escora no carro, fulano, fotografa aí, chega lá na rede social, bota aquela foto que estava ao lado do carro. Imagina, por exemplo, as pessoas que postam o que não tem. Imagino ela tendo um produto diferenciado. Elas vão postar com certeza, pessoal. Então é isso que eu estou dizendo. Seja qual for o produto que você comercializar, por exemplo, Vanessa, que tem o pai trabalhando com móveis, né? Se você analisar, vai ter alguma coisa diferenciada nisso. Vai ter alguma possibilidade de você oferecer um serviço diferente dos outros marceneiros. É só pensar, tá? Mas vamos lá. Características de um bom empreendedor. Aí nós temos aqui, por exemplo, um networks. Eu vou até colocar, aliás, não sei se vocês conseguem ler, eu acho que sim, pelo menos no meu celular que eu consigo ler, tá? Para ir acompanhando. Mas, por exemplo, networks, eu creio que vocês já ouviram falar, assim, de networks. Quem já ouviu falar de networks aí, pessoal? Hein, pessoal? Alguém já ouviu falar de networks? Pessoal, vamos interagindo, ó. Só a Vanessa aí está interagindo. Tá? Ana Paulina já ouviu falar. Quem mais, pessoal, já ouviu falar aí em networks? Hein, pessoal? Quem já ouviu falar em networks?
tá? Só na Paulina, pronto. Pessoal, primeiro, o que é um network, tá? É uma rede de relacionamento profissional, certo? Então, ele vem aqui o seguinte, ó, o bom empreendedor tem uma rede de relacionamento profissional que permite ter várias fontes para soluções de um problema e criação de novas oportunidades. Pessoal, isso é super importante, você ter um networks, tanto por exemplo, se você for empreendedor, ou eu até antecipo aqui para vocês o seguinte, vocês querem entrar no mercado de trabalho? Vai ter que ter um networks, eu já explico por quê, tá? Na questão do networks visando o empreendedorismo, tá? Porque você deve ter uma rede de relacionamento profissional. Primeiro, não veja o seu concorrente como seu inimigo. E sim, você vê possibilidades de você, digamos, ser melhor do que o seu concorrente. E muitas vezes, o seu concorrente, você pode trabalhar com a parceria, dependendo do ramo aí de atividade. Vamos pegar aqui um exemplo, digamos. O pai da Vanessa vai fazer uma parceria com outro colega da mesma área, que trabalha com marcenaria. Vai chegar uma hora que o pai da Vanessa vai estar sobrecarregado, ou seja, com muito produto, muita encomenda para terminar, mas se ele tiver uma parceria, por exemplo, fulano, chegou uma encomenda aqui, cara, eu não tenho tempo de fazer, você faz? Então, faço sim. O que acontece? Por mais que o pai da Vanessa não vai ganhar nada em cima, passa o trabalho para o parceiro vai lá e faz, tá? E o pai da Vanessa entrega. Então, para todos os efeitos, quem fez foi o pai da Vanessa. Isso é uma parceria, né? Isso é uma parceria, tem que ser, obviamente, uma parceria de confiança, certo? Aí a mesma coisa o parceiro vai fazer lá, e assim vão se ajudando, tá? E dessa forma vão se ajudando. Isso é super interessante, tá? Por exemplo... Oi, pode falar. Com esse exemplo que o senhor falou agora, tipo, um amigo do meu pai, que também é marceneiro, que já trabalhou com ele fez esse negócio aí. Ele pegou um trabalho e pediu para que meu pai fizesse o trabalho e ele mesmo que entregou. Então o que acontece? Quem foi que ganhou? Os dois. Seu pai ganhou e ele também ganhou, né? Por quê? Primeiro que ele manteve o cliente dele lá, mas quem obteve o lucro foi o seu pai, por exemplo. Tá? Da mesma forma que vai chegar uma hora que o seu pai vai estar sobrecarregado e vai passar para ele. Então, é interessante, por quê? Porque todos crescem, tá? Eu já diz o ditado, o sol brilha para todos. Então, não é você ficar com raiva porque você, por exemplo, montou uma sorveteria e uma outra pessoa no mesmo bairro, na mesma cidade, montou uma sorveteria também, né? É você, por exemplo, ter essa pessoa como parceira, por exemplo, para ver melhores formas, né? Teve uma questão também que uma aluna colocou, disse, professor, imagina quando eu falava sobre isso, né, que você não tenha o seu concorrente como inimigo. Ele falou, professor, eu observo que ali em Arapiraca, naquela ruazinha ali próximo da Praça da Prefeitura, tem um monte de loja de celular. Imagina se todos eles fossem inimigos. Eu digo, pois é, né? Inclusive, você passa muitas vezes, você vê um dono de uma loja na loja do outro, conversando, ou por exemplo, não tem essa peça, desenrola aí, então não consigo consertar esse daqui, fulano, conserta aí. E outra coisa que eu também já fiquei sabendo, por exemplo, entre eles compram lotes de produtos, por exemplo, lotes de celular, que foram retidos na alfândega, né? Alguém quis entrar no país com o celular sem pagar imposto, o governo toma, se a pessoa não for pagar o imposto, ele vai leiloar, ele vai vender. Só que muitas vezes, por exemplo, os lotes, um exemplo, vamos lá, 40, 50 iPhones. Então, é um valor muito alto. Para uma lojinha nem tem demanda para vender 50 iPhones e nem tem dinheiro para comprar 50 iPhones. Aí o que é que faz? Eles se juntam, vai lá na alfândega e compra aquele lote e divide, obviamente, os celulares para cada um, tá? Então, quer dizer, para você ver, o networks é uma coisa que só nos ajuda a crescer. Tanto é, por exemplo, que existe workshop, né? Workshops são seminários com um período de tempo mais curto, né? Existem os próprios seminários. Um exemplo, no caso aí da Vanessa,
Existem feiras que tem lá um monte de vendas, existem palestras, né, sobre o assunto. Existem empresas que estão vendendo, por exemplo, máquinas novas para trabalhar com marcenaria, por exemplo, né? Então, quer dizer, são nesses eventos onde vai ser trocado as informações, trocado experiências, todo mundo termina crescendo, ou seja, ninguém cresce sozinho. A gente precisa de alguém para crescer, tá? Continuando, um bom empreendedor, ele se planeja, tá? Por exemplo, tem pessoas que são muito desorganizadas. Você vê que para essas pessoas crescerem é complicado, né? Tem pessoas, por exemplo, que trabalham na área de marcenaria ou na área de serralheria, em diferentes áreas. Não existe um planejamento. O que acontece? Não cresce. Fazem bons planejamentos, estudam o mercado e analisam sempre os riscos que são expostos. Por exemplo, teve um pedreiro que veio aqui para casa e eu conversando com ele a respeito disso. Eu disse, cara, olha só, pedreiro hoje é uma área que ganha melhor do que alguém que tem um nível superior. Por exemplo, um professor, ele dá aula durante o dia para ele ganhar lá R$58, R$60 por dia, um exemplo. Tá? O pedreiro ganha 100, livre. Né? É desgastante, isso aí a gente não discute. Aproveita, por exemplo, que você está trabalhando, eu vejo, por exemplo, um pedreiro empeleita uma casa por 15, 20 mil reais, tá? Às vezes até mais. Poxa, investe, né? Investe. Então, um exemplo é você comprar ferramentas novas, é você comprar ferramentas que diminuam o seu trabalho manual, né? Por exemplo, se vai ter uma reforma e você vai, por exemplo, deixa eu ver aqui, Thaís. Thaís. Então, um exemplo, compra produtos que você consegue diminuir o seu trabalho manual, o cara vai derrubar a parede na marretinha aqui, ó. O cara vai lá, compra uma máquina que ele derruba aquela parede em meia hora, em 20 minutos, sem esforço nenhum, tá? Ou seja, você protege a saúde também. Outra coisa, você pode fazer da sua profissão uma forma de você ganhar dinheiro ainda mais por fora. Então, se você vai comprando, por exemplo, máquinas, até uma dica, se tiver alguém aqui que o pai é um pedreiro, né, um tio, um irmão, tá aí uma dica. Se você comprar essas máquinas diferentes, por exemplo, eu vou trabalhar, vou comprar uma betoneira, aquela de fazer massa, né? Tem aluguel. O cara vai reformar, vai derrubar umas paredes. Tem a máquina para alugar. O cara vai comprar aqueles andames de ferro, né? Primeiro, serve para o próprio trabalho, tá? Para o próprio que ele já está trabalhando ali. E ele vai também ter a possibilidade de aluguel. Então, para vocês verem que quando você se planeja e quando você é uma pessoa organizada, você tende a crescer, independente de qual seja a profissão que você exerce, tá? Ou qual é o produto, qual é o serviço que você vende. Então, eu acho que a demora é o seguinte, você ter demanda, né? Você ter pessoas que conheçam o seu produto e conhecem o seu serviço. As pessoas conheceram, né? Por exemplo, você vê que um pedreiro bom hoje, ele não para no mercado, né? Ele não para de jeito nenhum, ele está trabalhando todos os dias, né? Então, por exemplo, eu precisei fazer aqui uns ajustes aqui em casa, eu tive que esperar um mês para um pedreiro desocupar, porque eu já tinha ido atrás de 4 e nenhum tinha tempo, né? Para vocês verem, né? Então, continuando aqui, empreendedores organizados conseguem organizar os recursos financeiros e humanos de uma forma a conseguir os melhores resultados, tá? Então, quando se fala em melhores resultados, imagina, por exemplo, vamos voltar aqui para o pedreiro. Se ele foi trabalhando, comprando essas máquinas, essas ferramentas que auxiliam no dia a dia, né? Digamos que ele vai fazer uma reforma numa casa, um exemplo, e ele diz o seguinte, a reforma aí é 15 dias, um exemplo. 15 dias de reforma. Coloca aí 15 dias a R$100, já dá R$1.500, mais 750 do pedreiro, então dá 2.200. Coloca aí R$2.300 em 15 dias, tá?
entre pedreiro e servente. Ele já tem todas as ferramentas, ele tem máquinas, então desses 15 dias que ele cobrou, ele consegue terminar em 10 dias. Por quê? Porque a ferramenta que ele usou, a máquina que ele usou, conseguiu reduzir esse tempo. A mesma coisa vai aí a questão, por exemplo, do pai da Vanessa. É necessário investir em você, na sua profissão? Claro. Tá? Se você não investir, vem alguém que vai ter melhores condições, vai colocar e vai tomar toda a sua clientela. Então, vamos colocar aí um exemplo para a Vanessa. Digamos que existe uma máquina que ele dê um acabamento melhor. Por exemplo, o corte da madeira, ou, por exemplo, as chapas de MDF no corte, ou por exemplo, esqueci agora o nomezinho, as placas que tem, para revestir, né, de revestimento dos móveis. Então, digamos que existe essa maquinazinha aí, tá? Existe essa máquina, o pai da Vanessa compra, o que é que vai acontecer? O acabamento dele vai ser melhor do que o dos outros. Porque enquanto os outros estão pensando o seguinte, eu vou pagar 3, 4 mil reais numa máquina dessa, vou nada. Compensação, não se tem o mesmo acabamento. Então, é necessário se organizar para que você possa crescer também, tá? Investir no seu próprio negócio. Outra possibilidade, sim, detalhes, tá, pessoal? Você vai dizer muitas vezes como é que eu vou comprar uma máquina cara e tal, assim, assado. Pessoal, existem N possibilidades. É a questão da organização, tá? Questão de você se organizar. Vamos colocar aí um exemplo, para o pai da Vanessa, por exemplo. Digamos que tem uma máquina e essa máquina ela custe, um exemplo, vamos colocar lá, 7 mil reais, digamos assim. É um dinheiro bem considerável para você tirar e comprar. Tendo a possibilidade de financiar e pagando, ótimo. Aí, mas eu não tenho. Pessoal, existem planejamentos que nós temos que fazer, que são planejamentos ou de curto período, ou de médio período, ou de grande período. Questão de organização. Vamos lá. Digamos que o pai da Vanessa vai dizer o seguinte, está pré-determinado que eu vou ter que comprar uma máquina. Beleza, vamos lá. Eu vou fazer um consórcio. Fazer um consórcio de uma moto, por exemplo. Tá? Uma forma de investir. Oi, pode falar, Vanessa. Desculpa interromper, mas nesse caso eu achei que meu pai foi bem esperto, porque enquanto ele estava trabalhando, ele conseguiu comprar 7 máquinas, e máquinas para fazer esse negócio de acabamento de imóveis são bem caras. E como o senhor disse, teve uma máquina que custou esse mesmo valor de 7 mil reais. E ele conseguiu comprar enquanto estava trabalhando pelo patrão dele mesmo, onde o patrão dele tirava do salário dele alguns meses, ia tirando alguma parte, isso. Exatamente, isso super inteligente nesse aspecto, tá? Então, é super, e é até bom, por exemplo, já se percebe que o patrão dele era gente boa. Por quê? Porque ele estava financiando... Pode falar. O patrão dele é meio que amigo do meu pai, ele ajuda ele... Meu pai agora está com um projeto de uma cozinha inteira muito grande, e foi ele que arrumou o projeto para o meu pai. Muito legal. Vanessa, para você ajudar o seu pai, tem um programa que ele é para isso, tá? Para você montar o projeto em 3D. Por exemplo, alguém quer uma cozinha, você montar o projeto 3D. Ele é um programa chamado de Google SketchUp. Depois você pode até pesquisar, tá? Eu até já dei aula dele no Corujão. Teve um ano que eu dei uma aula, por exemplo, você quer fazer uma cadeira, você quer fazer uma mesa, você quer fazer os móveis inteiros, você projeta ele todo em 3D, né? Fica bem legal. Depois você dá uma olhadinha aí. Se você colocar no YouTube, você vai encontrar um monte de videoaulas dele, pessoal ensinando aí, arquitetos usam para projetar casa, é bem interessante. E aí, primeiro uma coisa que a gente tem que engrandecer é o seguinte, alguns empreendedores, ou alguns patrões, digamos assim, eles não querem, por exemplo, ajudar o colaborador a crescer para que ele não seja uma concorrência. Por exemplo, digamos que o patrão aí do pai da Vanessa disse o seguinte, eu vou nada ajudar ele, porque ele vai sair e vai botar um negócio para ele, né? Ou seja, eu vou perder os clientes, digamos assim. Então, o que é que eles fazem, geralmente? Não ajudam, né? Não financiam nada. Então, é algo bem considerável nisso daí, porque, quer dizer, o patrão já ajudou o cara a crescer. Então, o patrão já estava ciente que um dia
o colaborador ia ter o seu negócio próprio, ia andar com os seus próprios pés. Tá? Então, era uma coisa que ele já estava ciente, tanto é que ele ajudou. E isso é uma coisa para dizer que ele está de parabéns nesse aspecto aí. O outro ponto é a visão do seu pai, dizer o seguinte, por exemplo, hoje eu estou trabalhando, então eu vou ter que investir. Né? Vou ter que investir porque eu não sei o dia de amanhã. Tanto é que, olha onde nós viemos parar. Imagina, por exemplo, se o seu pai não tivesse se planejado antes, ia chegar a pandemia, um exemplo, digamos que o patrão não quisesse dar as máquinas como negociação lá, e o patrão simplesmente, vou demitir todo mundo. Aí está o seu pai, por exemplo, sem máquinas para trabalhar em casa, né? E agora, como é que eu vou trabalhar para mim se as máquinas são caras? Exatamente pela questão do não planejamento. Então, é necessário que haja, assim, esse planejamento. Outra questão que eu quero colocar para vocês é o seguinte, as empresas, pessoal, a gente trabalhar para os outros, a gente estar ciente que os outros estão trabalhando, que a gente está trabalhando exatamente para que seja um trampolim. Um trabalho, né? Quando você trabalha em uma empresa, a empresa é um trampolim. Se você tem a visão de você colocar o seu próprio negócio, você vai lá por quê? Porque você quer pegar experiência. Então, se você, por exemplo, eu quero trabalhar em uma marcenaria, por exemplo, grande, porque eu tenho que conhecer como é que funciona, aí eu vou observar como é a administração, onde comprar, por exemplo, os insumos, né? Porque um dia eu vou sair e vou colocar uma para mim. E eu vou sair com experiência. Sai da empresa, a gente siga aquele ramo quando a gente vê que tem futuro. É uma pessoa que vai trabalhar numa hamburgueria e quando sai, bota uma hamburgueria própria. É alguém que vai trabalhar em uma pizzaria, quando sai, coloca uma pizzaria própria. Isso é algo normal. Agora, o que é normal também que as pessoas façam nesse período que está trabalhando, fazer a compra dos produtos, ou seja, das máquinas, ou o que vai precisar para o negócio próprio, vai comprando sem informar a ninguém, ou seja, o patrão nem sonho sabe que o cara vai futuramente colocar um negócio próprio. Então, ele está trabalhando ali na baixa, está comprando tudo e está guardando. Vai chegar uma hora que ele vai dizer o seguinte, vou sair da empresa. E quando ele sair, ele vai ter tudo montadinho, tá? Por exemplo, eu fiz isso, por isso que eu estou comentando isso daqui, eu trabalhei 8 anos e meio em uma escola, dando aula também. E aí, quando eu estava determinado a dizer o seguinte, eu vou colocar um negócio meu, vou colocar uma loja para mim. Então, eu passei um ano, por exemplo, estudando, eu passei um ano pesquisando, por exemplo, lucratividade, fornecedores, e ia comprando o que eu precisava para a loja, tá? Por exemplo, móveis da loja, tudo, e ia guardando, mas também não falava para ninguém. Quando chegou uma hora que eu disse, o seguinte, eu vou sair da empresa, tá? Isso é fato. Se vocês acharam que o que eu fiz, eu ajudei a empresa e merecer um acordo para que eu fique recebendo o seguro e eu também possa receber o FGTS, eu agradeço, mas que eu vou sair. E aí disseram, não, Jadiel, tranquilo, a gente vai fazer a negociação, você vai ficar recebendo 6 meses de seguro e você vai receber o seu FGTS. A gente só não vai pagar a multa rescisória porque é uma coisa que você está pedindo para sair, não é a gente que está demitindo, então tranquilo. Então, quer dizer, quando eu saí da empresa, eu já estava com computadores, eu já estava com balcão, eu já estava com prateleiras, eu já estava com 2 impressoras, eu já estava... Quer dizer, tudo que eu precisava para montar a loja, eu já estava pronto. Então, tem essa questão do planejamento. E é importante que se faça isso, tá? Se você pensa um dia em trabalhar para você mesmo, está trabalhando para alguém, vai comprando aos poucos o que você vai precisar, tá? Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Outra questão que a gente pode colocar aqui é a questão do oportunismo. Empreendedor é isso, pessoal. É viver de oportunismo. Tá? Aqui diz o seguinte, todo empreendedor é oportunista, pois está sempre atento às informações e usa este conhecimento para trazer recursos a seu favor. Então, outra coisa, viu? Às vezes você está pronto para colocar o seu negócio, para você empreender, mas você não tem uma oportunidade, tá?
Por exemplo, digamos que eu estava pronto para colocar um negócio para mim agora, um exemplo. Aí quando você olha, poxa, uma pandemia. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou adiar, tá? E muitas vezes as oportunidades surgem e a gente também não está preparado. É necessário que a gente também se prepare, tá? Se a gente não se preparar, a oportunidade vai chegar e você vai simplesmente perder, tá? Então, tem que estar sempre atento às oportunidades. Outra coisa, os empreendedores, eles são independentes, tá, pessoal? Ou seja, não se contentam em ser empregados. O foco é serem donos do próprio negócio. Então, por mais que você trabalhe para alguém, mas o foco é você ser dono do seu próprio negócio. Então, se você tem o foco de ser o dono do próprio negócio, o que é que você vai fazer? Se planejar, comprar o que você tem de comprar, porque quando você deixar de trabalhar para alguém, você vai ter o seu negócio pronto, tá? Lembre-se que você empreender é uma coisa de risco. É uma coisa de risco. Então, se você trabalha lá, um exemplo, 10 anos para alguém, quando você vai sair, um exemplo, você vai deixar o certo pelo duvidoso. Vai ter um risco. O risco é maior se você não estiver pronto, tá? Se você não estiver pronto, o risco vai ser ainda maior. Outra questão é o seguinte, ó. Empreendedores, eles são líderes, tá? Outro detalhe, viu, pessoal? Não quer dizer que tudo isso daqui, um empreendedor, ele deve ter tudo, não, tá? Ele pode ter um ou outro, ele pode ter todos, ou ele pode ter poucos, né? Mas é interessante aqui, isso daqui são perfis ou características de empreendedores, tá? Não quer dizer que você tenha tudo, por exemplo. Um exemplo, ó, eu quero vender, eu sei comercializar, tá, mas eu não sou líder, um exemplo. E o que é a liderança? A capacidade de liderar uma equipe é fundamental para qualquer negócio. Uma coisa é você trabalhar sozinho. Isso daí é uma coisa. Outra coisa é você gerir pessoas. Você gerir pessoas não é nada fácil, tá? Um exemplo, o seu pai está prosperando, graças a Deus, e ele vai colocar pessoas para trabalhar para ele. Então, primeiro ele tem que estar ciente do seguinte, o dono, ele trabalha de domingo a domingo, ele não tem hora para começar e não tem hora para parar. Então, ele não espere isso dos seus colaboradores. Até mesmo porque existe uma lei trabalhista que você vai trabalhar 8 horas diárias. O dono não. O dono, ele não está incluso nessa lei trabalhista, então ele vai trabalhar de sol a sol, de domingo a domingo, se for o caso, se for preciso. Tá? Então, às vezes eu vejo, eu me esforço, eu faço isso, e eu não vejo os colaboradores. Primeiro, você tem que entender que eles não são donos, eles são colaboradores. O esforço deve existir? Óbvio, vai ter que existir. E existe muito aquela questão do autoritarismo, né? De, por exemplo, pessoas que não estão preparadas para serem líderes, né? Elas, por exemplo, virem a tratar mal um colaborador, né? Ou seja, o cara está lá fazendo um corpo mole, e aí o cara chega lá, esculacha, a propriedade esculacha, ameaça que vai demitir. Pessoal, isso daí é danos morais. O colaborador pode processar o patrão por danos morais. Então, não tem aquele dia, por exemplo, olha só, quando a gente se coloca na pele dos outros, tá? Não tem aquele dia que se a gente pudesse, a gente ficar numa cama, né, assistindo, comendo uma pipoquinha, dormindo o dia todo. Não tem aquele dia, né, que a gente está assim, sem estímulo, sem vontade de fazer muita coisa, né? Mas o colaborador, ele vai trabalhar nesse mesmo dia, né? Da mesma forma que o patrão tem dia que ele vai dizer o seguinte, hoje eu estou tão cansado que eu não vou não trabalhar. Ele pode fazer isso, o colaborador não pode. Então, eu acho que tem que se avaliar a ação do colaborador como um todo. Geralmente o cara é esforçado, e só um dia ou outro que ele está fazendo corpo mole, ou, por exemplo, ele é sempre assim. Então, se ele é sempre assim, né, ele não está, digamos, dando o que a pessoa espera, o que é que ela vai fazer? Demitir. Não está satisfeito, demite, procura outro. Tá? Mas esculachar não é uma coisa legal. Outra coisa que eu vou, um exemplo que eu vou colocar para vocês é o seguinte, uma aluna perguntou, professor, como é que eu sei se eu sou líder? Né? Como é que eu sei se eu tenho
essa característica de liderança? Exemplo, aí eu faço a pergunta a vocês. Quem de vocês tem uma característica de liderar? Quem consegue liderar? Aí, pessoal, quem acha que tem o perfil de liderança? Se pronuncie aí, por favor. Hein, pessoal, quem tem perfil de liderança? Vamos lá, Thaís, tem perfil de liderança, Thaís? Vamos lá, Thaís, pode mandar mensagem ou no microfone. Se falar no microfone, eu acho até melhor ativando o microfone aí, porque vai mais rápido, tá? Vou perguntar a todo mundo, tá? Se preparem aí. Vamos lá, Thaís. Thaís? Será que a Thaís está me ouvindo, meu pai? Nicole, pode ativar o microfone, tá? Você acha que você tem um espírito de liderança? Ai, não sei. Não entendeu? Eu acho Repete aí, que por quem favor. tem. Você acha que não? Hã? Você acha que sim ou acha que não? Não. Talvez sim. Não. Ah, você acha que sim, né? Beleza. Deixa eu ver aqui, alguém está colocando aqui que está travando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Alguém mandou aqui, só que não tem nome ali. A Thaís. Thaís está travando. Ah, Thaís, deixa eu ver aqui. Pessoal, tá travando para vocês também ou só para Thaís? Aqui Thaís, tá pode... normal. Tá normal, né? Então, Thaís, algum probleminha aí na sua internet. Thaís, se não quiser responder por aqui, pode responder lá no WhatsApp que eu vejo, tá? Valeu, Nicole. Micaele, você acha que você tem o espírito de liderança? Você acha que você tem essa característica de líder? Ô, professor, Oi, Vanessa. a Micaela não tá podendo falar muito não, que ela falou que tá com... Ah, tá. Então vou perdoar você hoje, Micaele. Melhora. Matias. Matias, você acha que você tem o espírito de liderança? Você Acho que acha sim, professor. Você acha que sim? Pronto, a gente já vai ver se vocês realmente têm esse espírito de liderança. Josué, você acha que tem o espírito de liderança? Não, professor. Não tem. Vamos lá, Laiane, você acha que tem o espírito de liderança? Laiane, deixa eu ver aqui, acho que ela respondeu aqui. Laiane não tem. Vamos ver aqui. Caio, e aí, Caio Henrique? Você tem o espírito de liderança? Caio. Caio, tá ouvindo, meu bichinho? Vamos lá, enquanto o Caio responde aí, Yasmin ou Giovana, um dos dois, né? Giovana ou Yasmin, você acha que você tem o espírito de liderança? Yasmin? Ah, sim, a Thaís disse que não, agora disse que não. Yasmin, consegue me ouvir, Yasmin? O Caio disse que acha que sim, né? Não tem certeza, mas acho que sim. A gente vai falar sobre isso, talvez vocês vejam aí no caso do Caio. Vai chegar a uma conclusão se tem, se não tem. Analice, e aí, Analice, você tem essa característica de liderar? Analice, consegue me ouvir, Analice? Muitas vezes eu tenho a impressão que vocês deixam o celular e sai, vai dormir. Ana Paulina, você acha que você tem esse espírito de liderança? Acho que sim. Acho que sim, né? Legal. Ana Clara? Falhou, Ana Clara, não deu nem para ouvir direito. Repete aí, por favor. Também acho que sim. Certo. Vanessa, e aí, Vanessa? Professor, eu não sei, eu acho que sim, sou um pouco mandona.
Pronto. Olha só, pessoal. O que é que a gente pode observar com pessoas que têm a característica de liderar? São em ações simples. Por exemplo, na escola. A gente sabe que na escola sempre tem aquele grupinho, né? Aquele grupinho para a gente fazer o trabalho. Por exemplo, a panelinha, né? Então, na sala, o que muito tem é panelinha. São os grupos, aqueles que apresentam sempre os trabalhos durante o ano inteiro. E você observa que dentro daquele grupo, sempre tem aquelas pessoas que dizem o seguinte, não, vamos apresentar dessa forma, vamos fazer dessa forma, fulano vai apresentar, vai falar sobre isso, Beltrano vai falar sobre aquilo, né? Então, isso daí, essas pessoas que têm essa iniciativa de designar tarefas para outras pessoas, são pessoas que têm o perfil de líder, tá? Ou seja, se encaixa aí em das características de um empreendedor. Outros exemplos seria o seguinte, você vai para uma festa, um exemplo, tá? Aí na festa você vai com aquela patotinha, né? Ou você vai com um amigo ou dois amigos e assim sucessivamente, e aí você vai dizer, não, hoje nós vamos beber isso, hoje nós vamos ficar aqui, hoje nós vamos fazer isso. Então, quer dizer, são aquelas pessoas que basicamente lideram mesmo um grupo, né? Seja ele pequeno ou grande, mas são pessoas que têm esse perfil, né? De designar tarefas ou definir o que aquele grupo vai fazer. São pessoas que têm o perfil de líder. Coincidentemente, pessoal, uma coisa que as empresas também gostam muito, tá? Uma coisa que as pessoas gostam muito de contratar são pessoas que têm exatamente o perfil de líder, tá? São pessoas que têm o perfil de líder. Pessoal, deixa eu fazer só aqui a frequência antes que eu esqueça, tá? Já era para ter feito só um instantezinho aqui. Vamos lá, já fez. As empresas gostam sempre de contratar alguém que tenha o perfil de líder. Por quê, pessoal? Porque são pessoas que sempre contribuem, tá? com, por exemplo, possibilidade de resolução de problemas, tá? Ou seja, soluções, ideias, conceitos. Então, são pessoas que também têm essa questão de líder. Então, uma dica que eu dou para vocês é o seguinte, ó, ficar calado não faz as pessoas conhecerem quem é você, o que você faz e o que você sabe fazer. Ficar calado não ajuda, tá? Então, por isso que eu cobro tanto essa interatividade de vocês poderem contribuir com as aulas, por exemplo, tá? Porque o meu objetivo, além de passar o conteúdo, é preparar vocês para o mercado de trabalho, tá? E aí o que acontece? Vocês vão trabalhar em uma empresa, um exemplo, vocês estão lá, aí tem as reuniões na empresa, você entra mudo e sai calado. Pessoal, pessoas que são desse tipo, às vezes pela timidez mesmo, ela pode ser super competente, tá? Mas ela não expõe o que sabe. São pessoas que não conseguem cargos de liderança. Ou seja, são pessoas que dificilmente vai crescer dentro de uma empresa. Por quê? Porque elas não contribuem com novas ideias, tá? Então, uma dica que eu dou a vocês, aproveitem esses momentos para colocarem a forma de vocês pensarem. Então, isso faz com que, por exemplo, eu sei que vocês sabem, tá? E muitas vezes isso acontece. Exemplo, já aconteceu muitas vezes e acontece. O pedagógico chega para mim e diz o seguinte, professor, aí me chama no canto, professor, me fale sobre o aluno tal. E aí o que acontece? Quando o aluno é muito calado, eu vou falar o que para ele? Eu vou falar o que para o pedagógico? Eu vou dizer, ó, ele é muito inteligente, um exemplo, mas ele é muito calado, ele é introspectivo, ele não interage, tá? E a gente sabe que as empresas querem pessoas que tenham essa interação, que é o poder de resolver problemas. Ah, tudo bem. Aí, às vezes, vem novamente. Professor, o que é que o senhor... me fale sobre o aluno tal. Como é ele em sala de aula? Eu vou lá, ó, é muito participativo, é muito criativo e tal. Quando menos espero... Isso acontece com todos os professores, pessoal. Quando menos espero, o aluno está trabalhando na Microcamp. Tá? Então, por exemplo, Microcamp ela valoriza muito o aluno, e aí o que acontece? Eu digo a vocês que pelo menos uns 70% dos alunos que tem, aliás, dos colaboradores da Microcamp, ou foram ou são alunos da Microcamp.
tá? Nós temos lá, eu acho que um pouco mais de 50 colaboradores, e você imagina aí que 70% mais ou menos são de ex-alunos, né? Por exemplo, ex-alunos, nós temos professor Rafael, tá? De inglês, era aluno da Microcamp. Professor Maxwell, era aluno da Microcamp, tá? Deixa eu ver aqui. Professor Lucas, era aluno da Microcamp. Professor Vitor, era aluno da Microcamp, tá? Teve um outro professor que era o Max, também era aluno da Microcamp. Aí você vê, por exemplo, a Mila era aluna da Microcamp. Tem a Tamires agora, que está na recepção, também era aluna da Microcamp. Inclusive era minha aluna. Então, quer dizer, é importante essa interação de vocês, porque a Microcamp está observando vocês na entrada até a saída. Então, ela está vendo a sua interação, de que forma você interage ou participe e tal. E quando bota o olho, aí chega para o professor. E aí, professor, como é que tá? E tal. Certo? E as empresas acontecem da mesma forma. Se você está lá na empresa, você está calado, você não participa, você passa 10 anos naquela mesma função. Você não cresce, tá? Você não cresce. Mas se você, por exemplo, às vezes a gente vê, por exemplo, em filmes, né, um exemplo, e na vida real mesmo, chegou uma pessoa nova na empresa, está lá 1 ano, 2 anos, daqui a pouco ela foi promovida, tá? Para um gerente, para um supervisor. Aí o cara vai dizer o seguinte, eu estou aqui há 10 anos e não recebi nenhuma promoção. O cara está há 1 ano ou 2 e já foi promovido. Aí vem aquela questão, por que será que ele foi promovido? Tá? Então, é interessante essa interação de vocês. Tá, pessoal? Outra coisa, faturamento. Ó. Bons empreendedores não perseguem o dinheiro. Eles acreditam que, com o sucesso, o faturamento é natural. Então, o empreendedor, ele pensa em uma coisa, vender o seu produto, tá? Oferecer um produto inovador, um produto de qualidade, ou um serviço também, tá? Então, ele pensa em oferecer aquilo que os outros não oferecem. Pessoal, seria hipocrisia dizer que ele não pensa no faturamento? Pessoal, ele pensa, mas ele pensa também que o faturamento é algo que vem naturalmente. É algo que vai bonificá-lo pelo bom trabalho que ele está fazendo, pelo bom produto que ele está vendendo, pelo bom serviço que ele está prestando. Então, não necessariamente o dinheiro em si, no faturamento em si, tá? Então, o empreendedor não, o administrador, ele é mais disso, né? O administrador, ele pensa mais no dinheiro. O empreendedor, ele pensa mais em oferecer um bom produto, um bom serviço, e o dinheiro vai entrar naturalmente. Outro ponto aqui é a questão de o empreendedor ele ser muito decisivo, né? Então, não é que ele tem que ser, na verdade, tá? Imagina, por exemplo, tomar decisões corretas em momentos de incerteza. Imagina, por exemplo, um empreendedor, né, tem lá o seu negócio, está gerindo, uma hora fala uma coisa, uma hora diz que vai ser dessa forma, daqui a pouco já vai dizer que vai ser de outra. Tá? Não, a gente vai fazer isso, a gente vai implementar isso aqui na empresa. Aí daqui a pouco diz, não, nós não vamos implementar mais. Tá? Então, é necessário, por exemplo, que o empreendedor ele saiba tomar as decisões. E, obviamente, essas decisões elas sejam decisões acertadas, né? Assertivas. Tá? Outra coisa é visionário. Ó. O empreendedor de verdade já tem tudo programado, ele sabe onde quer chegar. Então, o cara, por exemplo, começa uma empresa, por menor que ela seja, mas ele tem uma visão. O que é que ele quer chegar com essa empresa? O cara monta uma loja hoje, uma loja pequena, mas ele quer chegar aonde? Né? Então, tem que existir já uma pré-determinação, ou seja, um planejamento. Ó, eu vou colocar isso, mas eu quero, por exemplo, vou começar com algo pequeno, um exemplo. Vamos colocar aí um exemplo. Hoje eu vou botar uma sorveteria, um exemplo, com um freezer só, mas eu tenho um pensamento em ser uma sorveteria com 10 freezers, um exemplo, 20 freezers. Eu estou colocando uma sorveteria, um exemplo, mas o meu planejamento, o meu pensamento é um dia fabricar o meu próprio sorvete. Tá? Então, assim, são coisas que o empreendedor ele é visionário. Tá? Ele tem que pensar. Outro detalhe, a questão do visionário é você pensar um pouco mais além, por exemplo, pensar no futuro. Se a gente entrar um exemplo aí nessa questão da sorveteria, o cara vai colocar um sorvete, ele vai dizer, eu vou me manter todos os meses
Por exemplo, nós estamos num país tropical, então, principalmente no Nordeste, muito calor, eu vou vender muito sorvete. Aí, quando chega, por exemplo, no inverno, ele vai perceber que as vendas dele vai cair e muito, né? Então, você pega, por exemplo, um tempo como hoje, que um inverno como esse, que está um pouquinho frio. Pelo menos aqui está um pouco mais frio do que o ano anterior. Quem é que vai estar tomando sorvete? Aí vem a questão de você se reinventar. É a questão do marketing, é a questão de você dizer que você vende um sorvete, por exemplo, um sorvete quente, né? De você poder colocar, por exemplo, uma banana caramelizada, alguma coisa. Tem que ter alguma forma para você chamar o seu cliente. Tá, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta em algum desses temas aí, ou sobre o networks, ou sobre o planejamento, organização, oportunismo, independentes, líderes, faturamento, decisivos e visionários? Alguém quer fazer alguma pergunta em relação a isso? Hein, pessoal? Pessoal, dúvidas, perguntas? Pessoal, pode falar. Alguém ia falar alguma coisa aqui. Pessoal, enquanto vocês vão pensando aí se vocês têm dúvida ou não, eu vou só pegar uma água aqui, tá? E já volto. Só um minutinho. Pessoal, voltando aqui, tá? Eu acho que ninguém tem nenhuma dúvida, que bom, né? Mas eu quero que vocês interajam aí, tá? Isso é bem importante. Pessoal, aqui vem outras observações sobre características. Como, por exemplo, grandes empreendedores não se preocupam em fazer grandes inimigos. Aí vem a questão do networking, tá? Não é você ficar com raiva do seu concorrente, não, tá? Grandes empreendedores são pacientes, tá? Então, um grande exemplo é o dono da Amazon, né? Que aí ele começou a ter o primeiro lucro na empresa depois de 6 anos, tá? Grandes empreendedores são grandes negociadores. Aí você vai dizer o seguinte: professor, agora negociar aí está um ponto fraco, não sei negociar. Pessoal, hoje, com a internet, com a facilidade que nós temos na internet, o que nós temos e muitos são cursos, tá? De preparação. Por exemplo, suponhamos que você tem dificuldade em falar em público. Online, você encontra um monte de cursos ensinando a você a falar em público, tá? Um exemplo, eu não sei vender, eu vou empreender, tá? Eu vou começar a comercializar algo, mas eu não sei vender, né? Não sei vender. Então, tem cursos de vendas online, tá? Eu não sei negociar. Pessoal, tem cursos de como você negociar na internet, tá? Então, quer dizer, tem curso de empreendedorismo, por exemplo, na internet, certo? Então, eu não sei se eu comentei com vocês, mas quando eu estava cursando o 3º ano do ensino médio, isso lá em 2007, se não me falha a memória, tinha um curso oferecido pelo governo do estado, chamado de JEP, que era Jovem Empreendedor, né? Então, na escola, nós tínhamos um curso online de empreendedorismo, onde o objetivo era, no final, você montar um projeto sustentável de empreendedorismo, né? E aí, cada aluno, obviamente, montou o seu projeto. Isso era do estado inteiro. E em um período lá, em um dia,
teve um encontro de todos os alunos da rede estadual, que era só para o pessoal do terceiro ano, lá em Maceió, no Centro de Convenções. E aquele melhor projeto do Estado ia ser financiado pelo governo do Estado, tá? Porque eles diziam, se não me falha a memória, monte um projeto com um valor total ele dava um valor, e a partir daí você ia montando o projeto, tá? E aí o melhor projeto, além de ser financiado pelo governo, ainda era acompanhado pelo SEBRAE. E quem ganhou esse projeto foi exatamente um rapaz de Arapiraca, tá? Eu estudava no Premi na época, então foi um aluno de lá que ganhou. Isso do estado inteiro, tá? Aí tinha premiações, medalha, troféu, tinha outros brandezinhos lá de empresas parceiras. Então, assim, era uma forma de incentivar o empreendedorismo. Então, da mesma forma que existe cursos online, tá? Grandes empreendedores não têm problemas em quebrar regras. Quando você começa a estudar, por exemplo, você vai ver que existem algumas regrazinhas. Vamos colocar aí um exemplo, né? O cliente tem sempre razão, né? O cliente tem sempre razão. Pessoal, eu discordo, tá? Eu discordo. Eu já penso o seguinte, nem sempre o cliente tem razão. Eu particularmente penso dessa forma, tá? Porque uma coisa é você estar no lado do cliente, um outro lado é você estar na frente, aliás, você está no lado do vendedor, né? Da pessoa que está atendendo o cliente. A gente sabe que existem muitos clientes que são arrogantes, que por estarem na posição de clientes, ou seja, na posição de trazer dinheiro para a empresa, um exemplo, se acha no direito de falar e agir da forma que deseja. Então, por isso é o seguinte, nem sempre o cliente tem razão, é o que eu penso. E penso também que essa frase, o cliente tem sempre razão, foi uma frase criada por empreendedores para chegar para os seus colaboradores e dizer, meu amigo, você vai ter que engolir sapo, porque a gente quer o dinheiro do cliente, de toda forma. Tá? Então, nunca diga que o cliente não tem razão, sempre diga, ele tem razão. Tá? Nunca diga que ele está errado, porque o objetivo é exatamente comprar. Tá? Eu até concordo em partes com isso, mas dizer que o cliente tem sempre razão, eu discordo, tá? Vamos lá. Grandes empreendedores estão dispostos a mudar a todo momento. Deixa eu ver aqui. Nicole. Deixa eu ver se a Nicole ainda está online aqui. Deixa eu ver aqui. Nicole está com problema de internet. Só um instante, tá, pessoal? Vamos lá. Aí aqui, grandes empresas estão dispostas a mudar a todo momento. Então, assim, tem pessoas que eu já ouvi, por exemplo, empreendedores que dizem o seguinte, não, eu vou vender isso, eu vou atender desse jeito, eu vou vender dessa forma. Dê o que der, tá? Pessoal, a gente tem que mudar, a gente tem que inovar, tá? E é interessante também que você possa chegar, por exemplo, se você está trabalhando numa empresa, e você poder expor, por exemplo, tem coisas aqui que a gente pode melhorar, tá? Eu acho até que foi para a turma de vocês que eu dei um exemplo que eu fui numa casa de construção e a casa de construção estava todas escuras, né? Então, essa casa de construção, eu só vou lá quando eu procuro tudo e quando eu vou lá, por exemplo, é porque eu já passei em todas as outras casas de construção, não encontro o que eu quero, aí eu vou lá. Mas por quê? Porque o atendimento é péssimo, o ambiente também não é legal, ou seja, é um ambiente que prateleiras estão sujas, produtos estão empoeirados, né? Então, quer dizer, eu só vou lá realmente quando eu procuro e não encontro em lugar nenhum. Então, quer dizer, não é porque você começou a vender daquela forma que você vai ter que morrer vendendo daquela forma, tá? O empreendedor, ele vai ter que rever os seus conceitos a todo momento. Por exemplo, vamos colocar aqui uma outra possibilidade. Há uns anos atrás, vamos colocar o exemplo da loja em Arapiraca, tá?
Toda loja começou a colocar porta de vidro e ar-condicionado. Toda loja, até aquelas populares, elas eram fechadas, ou seja, a parede de vidro, né, uma porta, e ela estava com ar-condicionado, ou seja, quando a pessoa chegava, tinha que empurrar a porta para entrar. Depois as pessoas viram que aquilo dali afastava os clientes, tá? Então, as pessoas diziam o seguinte, eu vou entrar aí se for caro, né? Então, só entrava quem já realmente estava definido a gastar um dinheiro, porque ele não sabia muitas vezes a questão do preço, ou se já conhecesse a loja. Mas se fosse entrar pela primeira vez, já tinha um pé atrás. Aí depois as pessoas fizeram o seguinte, tiraram a porta, deixaram só a parede de vidro para que as pessoas pudessem entrar. Ou seja, isso já foi uma mudança, né? Já foi uma mudança. Então, isso é uma prova que nós temos que mudar a todo momento. Um exemplo. Não sei se vocês conhecem alguém que tem uma mercearia ou um mercadinho, um exemplo. Desde que vocês eram crianças, existe lá aquele mercadinho, a pessoa nunca cresceu. Aí teve alguém na mesma cidade que foi lá e está uma coisa grandiosa, está uma coisa grande. Aí vem a diferença. Aqueles que tiveram sempre um mercadinho, nunca pensaram em mudar, de vender algo diferente, de atender de uma forma diferente, de investir, elas continuam estagnadas. Quando não, muitas vezes elas até já têm fechado, já faliu. Eu até dou um exemplo, aqui onde eu moro, tem um mercado que ele abriu numa esquina, um salão numa esquina. Era um mercadinho, na verdade, tá? O negócio prosperou, também vem a questão da administração, e desse mercadinho compraram um salão enorme que tinha e fizeram o mercado lá, ou seja, mudaram o mercado, né? Era em frente a uma praça, depois compraram um salão enorme em frente à prefeitura, um exemplo. Uma coisa que o pessoal dizia, aquele ponto ali para comércio é ruim. Eles foram lá, um salão muito grande, o salão tornou-se pequeno, tá, pessoal? O salão tornou-se pequeno, porque realmente eles mudaram a forma de mercado. Não era aquele mercado que a gente estava mais habituado. O atendimento mudou, os produtos eram vendidos de uma forma diferente, ou seja, já mudou, né? Inclusive foi o primeiro mercado a vender, por exemplo, a parte de carnes, né? Que os outros não vendiam, e nem vende, aliás, tem outro que vende, mas na época foi o primeiro. Resultado, está com, acho que uns 3 anos, se não me falha a memória, esse mercadinho que tornou esse mercado maior, agora já existe um outro mercado, e esse outro mercado é um hipermercado, tá? É uma coisa que, assim, foi um empreendimento que não faz vergonha, aliás, não passa, não fica atrás desses grandes mercados de Arapiraca, de Unicompra, de Atacadão, não fica não, tá? É uma coisa grandiosa, um hipermercado enorme, com ar-condicionado, é uma coisa grande mesmo. Tanto é que eu moro em São Sebastião, mas as cidades vizinhas, por exemplo, tem pessoas que eu vejo de Feira Grande, de Junqueiro, de Teotônio, de Igreja Nova, o pessoal tudo vem fazer compras nesse mercado, porque é uma coisa grandiosa, que não tem na cidade pequena, né? Ou melhor, comumente não tem cidade pequena. Cidade pequena tem mais a questão de mercados pequenos, mas uma coisa desse tipo que fizeram aqui não tinha, né? Tanto para vocês verem a importância, aliás, a questão do risco, né, que o empreendedor deve ter, os boatos que andaram na rua foram investidos 12 milhões de reais para a construção do hipermercado. Então, se você pensar no risco de pegar um empreendedor que dizer o seguinte, poxa, eu vou pegar um empréstimo de 12 milhões de reais para criar um hipermercado para uma cidade de 35 mil habitantes, né? Uma cidade pequena, no mínimo alguém vai dizer é doido, né? É maluco uma pessoa dessa. Já está com 3 anos, eu faço compras lá e um funcionário lá vai entregar as compras aqui um dia, e a gente comentando sobre isso, eu disse, não, Jadiel, já pagaram esses 12 milhões de reais, não devem mais nada. Então, quer dizer, imagina, olha o risco que correu.
né? Pegar um empréstimo de 12 milhões de reais e em 3 anos já ter quitado esse débito, né? Então, quer dizer, é um risco? É. Claro, o pensamento é que vai dar certo. Se ele tivesse pensado que ia dar errado, não teria nem feito esse empréstimo. Tá, pessoal? Então, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer colocar alguma coisa? Hein, pessoal? Ninguém? Vamos lá, vamos continuar aqui, tá? Aí nós vamos falar sobre alguns tipos de empreendedores, tá? Então, ó, cada empreendedor tem razões para começar a empreender. Uns começam a empreender por necessidade, outros começam a empreender por oportunidade, e alguns necessitam exclusivamente de empreendimento para sobreviver, tá? Só uma questão, eu acho que eu também falei para vocês de uma mulher que recebeu o auxílio emergencial, né? E ela começou a empreender. Essa que eu falei, eu acho que eu já tinha falado para vocês, ela começou na frente de casa, melhor, eu acho que era um salãozinho pequenininho ao lado de casa, como se fosse uma garagemzinha, né? Mas um salãozinho pequeno. Ela colocou um abatedor de frango, tá? Eu acho que foi R$1.200, eu acho que ela recebeu, né? Eu acho que ela tinha 3 filhos, então o esposo desempregado, então acho que é isso daí, R$1.200, tá? Então ela montou um abatedor para ela. Ela pensou o seguinte: eu vou pegar esses R$1.200, vou comer e vai acabar. Então eu tenho que pensar em uma coisa para me manter, tá? Aí vem a questão, para sobreviver. Essa semana eu vi uma postagem de um blogueiro aqui de Alagoas, um exemplo de uma mulher em Piranhas, aqui em Alagoas, que ela também pegou o dinheiro do auxílio emergencial e ela colocou uma quitanda, tá? Comprou lá frutas, verduras e colocou em casa uma quitanda. Então, quer dizer, tem muita gente que, primeiro, é oportunidade, outros é por necessidade, outros é para sobreviver também, tá? Mas para vocês verem que essas pessoas, eu acho que não tinham muito uma vontade, assim, um pensamento de ser empreendedor. Foi algo que eles pensaram e pensaram bem, tá? Tendo em vista essa questão da pandemia, certo? Vamos lá. Negócio próprio, tá? Ó, este empreendedor é aquele que abre seu próprio negócio baseado no seu estilo de vida. Colocamos aí a ideia do pai da Vanessa. Então, o tipo de empreendedor que ele está enquadrado é aquele do negócio próprio, que já conhece, ou seja, que já sabe exercer alguma função, tá? Que ele, digamos, ele é profissional daquilo e ele resolveu colocar um negócio exatamente seguindo aquele conhecimento que ele já tem. Então, esse empreendedor é aquele que tem um negócio próprio, ou seja, que já conhece. Outras coisas que a gente pode envolver, por exemplo, uma pessoa que costura, um exemplo. Ela é costureira, ela é uma empreendedora, tá? Mas ela vai dizer o seguinte: não, eu vou pegar, por exemplo, esses R$1.200 e eu vou empreender. De que forma? Eu vou comprar, por exemplo, tecidos, então eu vou vender o tecido, vou costurar a roupa, um exemplo, né? E ele pode, digamos, investir mais nessas áreas. Outra coisa seria o seguinte: uma pessoa gosta de cozinhar, então vai vender comidas. Não precisa colocar um negócio, um restaurante, né? Hoje em dia não existe muito isso. Principalmente agora, depois da pandemia. Muita gente, por exemplo, vou vender comida, vou vender quentinhas, vou anunciar nas redes sociais, a pessoa compra, eu faço em casa e levo para a pessoa. A mesma coisa acontece com hambúrguer, a mesma coisa com pizza. Então, aí são negócios próprios, tá, pessoal? Continuando aqui, nós temos o corporativo. Então, podemos classificar este como o intraempreendedor, ou seja, o colaborador da empresa que resolve criar projetos internos com o objetivo de crescer e ser promovido. Aí volta aquele assunto que eu estava falando agora há pouco. Se você trabalha em uma empresa, você não faz nada para o crescimento daquela empresa. Em uma reunião você está calado, você não dá ideias de crescimento, possibilidades de solução de problemas. Tá? Você vai crescer? Não vai. Então, você pode ser um empreendedor, ou seja, ter o perfil de empreendedor, que é isso que as empresas querem,
que sejam empreendedores corporativos, que pensem em uma maneira de você fazer com que a empresa cresça, porque quando a empresa cresce, você cresce também, tá? Então, a ideia seria essa daí. Por exemplo, aqui onde eu moro, nas cidades vizinhas, tem usinas. Por exemplo, tem uma usina indo para Penedo, eu moro em São Sebastião, mas indo para Penedo, tem uma usina que fica em um meio entre São Sebastião, Igreja Nova e Penedo. Então, ele fica aí nesse meio. Tem a usina em Teotônio, que basicamente é quase a mesma distância daqui para Piraca, um exemplo. Então, quer dizer, tem muita gente daqui que vive de usina, porque aqui é muita cana, né? O pessoal planta muita cana. E aí, o que acontece? Nessa usina mais próxima aqui, teve um cara que ele trabalha como assistente administrativo na usina, e ele criou um projeto que era um projeto de automação, ou seja, todas as informações, tudo que acontecia na empresa, na usina, que na época não tinha um grande programa de computador para gerenciar todas essas informações, nota fiscal que saiu, nota fiscal que entrou, CPFs que receberam algum pagamento, quantas toneladas de cana cada fornecedor ofereceu. Então, não tinha um programa para isso. O que foi que ele fez? Ele criou no Excel esse programa, apresentou na usina, a usina aceitou, ficou usando esse projeto dele no Excel por anos, tá? Até que um dia a usina realmente contratou uma empresa especializada para desenvolver o programa para a usina, mas sem abandonar o que o cara já tinha feito. Ou seja, toda a ideia que o cara tinha feito no projeto dele era o que o novo programa tinha que ter. Então, isso, pessoal, são empreendedores corporativos. Aqueles que veem ideias, né, e oferecem elas dentro da empresa. Ou seja, obviamente, essas pessoas têm uma possibilidade muito grande de chefiar equipes, tá? Então, isso daí são os corporativos, tá? Continuando aqui, tem o empreendedor social. Pessoal, o empreendedor social, eu perguntando nas outras turmas, quase ninguém conhece esse empreendedor social. Alguém já ouviu falar em empreendedorismo social? Hein, pessoal? Alguém aí já ouviu falar? Eu já, professor, meu primo já falou. Ah, legal, Matias. Quem mais aí já ouviu falar em empreendedorismo social? Ninguém mais, só o Matias. Vamos lá. Então, primeiro aqui, deixa eu ler isso daqui, eu já explico para vocês o que seria. É o empreendedor que resolve fazer algo em benefício para a sociedade. Seu foco é empreender em algo que tenha como objetivo solucionar alguns problemas públicos. Por exemplo, vamos lá. Digamos que você vê que na sua comunidade, na sua cidade, no seu bairro, no seu povoado, está precisando de algum serviço público, mas que o poder público não oferece. Por exemplo, digamos que tem uma empresa, uma indústria próximo, né? Não sei, alguma coisa assim, e os pais estão indo trabalhar, por exemplo, você mora no sítio, né? Um exemplo. E os pais vão trabalhar e não tem com quem deixar os filhos. Não tem com quem deixar as crianças, né? E aí, com isso, falta mão de obra, porque as mães têm que ficar em casa com os filhos e tal. Então, o que é que você pode fazer? Você pode criar um empreendimento social. Vamos lá, digamos uma creche, onde nessa creche os alunos têm aula de reforço, onde os alunos, por exemplo, têm aula de dança, têm aula de música, têm aula de informática, têm aula de capoeira, por exemplo. Então, os alunos passam o dia lá, tranquilo. Aí você vai dizer o seguinte, eu vou colocar um negócio desse, mas quem é que vai custear? Porque vai precisar de pessoas para trabalhar. Então, aí é onde entra um empreendedor social. É aquele que vai fazer um papel que o governo não faz, e o governo, por sua vez, vai dizer o seguinte, já que eu não faço, eu vou pagar para você fazer. Então, claro, vai ter um CNPJ, você vai ter direitos, você vai ter obrigações, você vai ganhar, na verdade, para isso, né? Você não vai trabalhar de graça.
né? Então, vem os governos, os poderes municipais, estaduais e federais, ou até ONGs, como, por exemplo, Unicef, um exemplo, ela pode financiar o seu projeto. Então, quer dizer, ela pode doações e tal, mas você vai ganhar, né, com isso. Então, isso é chamado de empreendedorismo social. Tá, pessoal? É uma coisa, assim, relativamente nova, né? Porque, às vezes, as pessoas faziam simplesmente pela boa vontade de fazer, mas depois viu que era algo lucrativo e muita gente faz, tá? Vamos lá. Continuando aqui, tá? Franqueado. Eu acho também que todo mundo aí já ouviu falar em franquia, né? Então, ó, é o empreendedor que se torna um franqueado de uma rede de empresas que já está no mercado. Este empreendedor tem as mesmas dificuldades de quem abre uma empresa do zero. Primeiro, pessoal, o que é um franqueado? Ou o que é uma franquia, né? Digamos que a Vanessa vai abrir uma loja, por exemplo, de imóveis. Um exemplo, tá? E aí o que acontece? Vanessa tem que pensar na logo, tem que pensar na fachada, tem que pensar, por exemplo, nos móveis que vão vender, que vai vender, vai ter que pensar, por exemplo, de que forma esses móveis serão mostrados, vai ter toda a parte de marketing, como vai acontecer o atendimento, como os colaboradores vão estar vestidos, né? Ela vai pensar em tudo isso daí. Primeiro, ela vai ter que fortalecer uma marca, fazer com que as pessoas conheçam a marca dela, tá? Digamos que a Vanessa diz o seguinte, vixe, que é muito trabalho pensar nisso daí. Vou fazer o seguinte, eu vou comprar uma franquia, digamos que uma franquia de imóveis, digamos assim. Então, a franquia, ela vai dizer para a Vanessa, por exemplo, a Vanessa vai comprar a franquia por um valor X. Aí vem uma equipe, escolhe o local ideal para a abertura da loja, já vem definido cores de parede, fachada, fardamento, atendimento, quais são os móveis que podem ser vendidos e assim sucessivamente. Então, é uma empresa que é da Vanessa e ao mesmo tempo não é. Porque ela não vai ter como, por exemplo, mudar, ó, não está dando certo isso daqui, vamos mudar, vamos fazer de outra forma. Não. O modelo de negócio já está pronto da franquia. Você tem que seguir à risca aquilo que já está pré-determinado. Por exemplo, eu assistindo o Pequenas Empresas Grandes Negócios, né, no domingo lá na Globo, e estava mostrando uma franquia de um restaurante, tá? Então, a franquia do restaurante já tinha os pratos, por exemplo, se tem 50 lojas no Brasil, o sabor tem que ser o mesmo. A quantidade de sal, a quantidade de arroz que se bota, feijão, tudo é o mesmo, não existe diferença. É o cara que come nesse mesmo restaurante, por exemplo, em Maceió, é um sabor, quando ele vem para Arapiraca, nesse mesmo restaurante tem que ser o mesmo sabor, porque já é tudo pré-determinado, não muda nada, tá? E essa pessoa viu a necessidade, por exemplo, de acrescentar pratos, porque tem a questão da comida regional, né? Tem que se adequar. E aí o que acontece? O restaurante ele quis acrescentar no seu cardápio um prato diferente e ele não pôde acrescentar. Tá? Então, para ele acrescentar, ele teve que vir um chefe de cozinha da franquia, onde esse cara que queria, melhor, o dono dessa franquia queria acrescentar o prato, teve que pagar passagem de ida e volta, de avião, hospedagem, tá? Aí veio um chefe de cozinha, provar do prato que ele queria oferecer, o cara aprovou, porém, aquele prato não podia ser vendido só na franquia dele, tinha que ser implementado em todas as franquias. Tá? Então, para vocês verem como é a questão de uma franquia. Né? Por exemplo, Microcampo é uma franquia. Tá? Então, esse fardamento, um exemplo aqui, ele foi feito em Arapiraca, pela agência que faz o marketing da Microcampo. Mas, para a gente usar, teve que ir para São Paulo. São Paulo aprovou, tanto é que, quando aprovou, todo o Brasil, ou seja, todas as unidades da Microcampo estão utilizando esse mesmo fardamento. Mas, para isso, a empresa teve que autorizar. Não é você dizer, eu vou fazer um novo uniforme e pronto, acabou. Não, não é assim que as coisas funcionam. Você vai ter que seguir regras. Você não tem o que fazer. Tá? E as franquias, ainda mais, pessoal, tem um lado negativo, pelo menos que eu acho. Você ainda tem que pagar royalties. Royalties, não sei se vocês já ouviram falar, mas royalties é uma parte do lucro que você teve, você tem que pagar
a empresa que você é franqueada. Vamos colocar aí um exemplo bem prático. Um exemplo, o Boticário. O Boticário é uma das franquias mais caras do Brasil. Gira em torno de R$250 mil para você abrir uma loja do Boticário, né? Esses R$250 mil já dá direito, por exemplo, a eles virem montar a loja, tá? E já vem todo o estoque, já vem um estoque já pronto, os produtos da prateleira e o estoque. Dá direito a mais ou menos esse valor, R$250 mil. E aí o que acontece? Você é obrigado a comprar eles, obviamente, o Boticário é uma marca própria, então você vai ter que comprar o Boticário. Eu quero vender um produto diferente na loja. Não pode, tem que ser só os produtos dele. Você tem que comprar eles e o lucro que você tem, você ainda tem que pagar mais ou menos 2%, de 2% a 3% do que você obteve de lucro, você ainda tem que pagar o Boticário, que são os chamados royalties, tá? Então, franquia é uma coisa interessante, é um modelo pronto. Então, se você não quer começar do zero, por exemplo, fazer uma marca, uma franquia já vem todo com a estrutura pronta. Tem o lado positivo, tem o lado negativo, tá? Ou seja, é uma coisa que tem que ser estudada. Ok, pessoal? Pessoal, deixa eu ver aqui. Só está faltando dois, tá? Que é o individual, assim, dos tipos de empreendedores. O individual e o conhecedor. Eu vou deixar esses para a próxima aula, tá? Para a gente trabalhar. Inclusive, eu tenho uma dica aí, no caso para a Vanessa, para o pai da Vanessa, que é o individual, tá? Que é a MEI, que é o microempreendedor individual. E eu explico com mais calma como é que funciona isso na próxima aula, tá? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Acrescentar alguma coisa? Hein, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Hein, pessoal? Ou vocês saíram ou vocês não estão me ouvindo. Não, professor, tem uma pergunta não. Tá tudo esclarecido até agora. Beleza, Matias. Pessoal, mais alguém? Vanessa, Caio, Giovana, Ana Clara, Laiane, Ana Paulina, Thaís. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma dúvida, professor. Tranquilo. Nenhuma dúvida também, professor. Beleza, tudo bem. Pessoal, sendo assim, tá? Obrigado pela presença de hoje. Tenham um ótimo fim de tarde, uma ótima semana. Fiquem com Deus, se cuidem, tá? E assim que tiver alguma posição, que eu imagino que vai ser logo, logo, vocês serão avisados nas redes sociais, tá? Então, estão liberados. Tchau, professor. Bom fim de semana. Tchau. Você também, Vanessa.